Caro telespectador, caro internauta, novamente Cláudia de Bulhões na sua tela com mais um assunto que vai mexer com todos vocês em casa. Nós trouxemos nada mais, nada menos que uma pessoa conhecidíssima dentro de Maceió, dentro de Alagoas e quiçá do Brasil, que mais entende do tratar com criança e adolescente. E por isso nós vamos conversar com ela hoje sobre o assunto pedofilia. Vera Leide, que assunto difícil nós vamos conversar hoje. Muito difícil mesmo, Cláudia. É um prazer ter você aqui. Idem. Uma honra estar aqui. Ô Vera Leide, você é uma mulher de atuação social intensa. Aí eu começo assim, nós já conversamos um pouco aqui em off, e eu converso de novo com você, porque antigamente existia a pederastia e a pedofilia. Hoje em dia só existe a pedofilia. A pederastia caiu de moda, por quê? Olha, na realidade, Cláudia, na nossa conversa em off, né? E aprendi um pouco com você, que você falou que o pederasta ele tinha uma atração pelos mancebos, né? Isso. O pedófilo ele tem a atração pela criança e pelo adolescente, né? Pelo aquele corpo pequeno, né? Então, assim, essa a diferença que hoje se tornou algo assim gritante e preocupante. Porque as nossas crianças estão vulneráveis a essa pessoa que se sente atraída por criança e que não tem uma característica, não tem classe social, né? Não tem uma profissão. Ele está em qualquer lugar. Ou seja, ele pode ser um médico, pode ser um padre, pode ser um apresentador de televisão. O vizinho, o pedreiro da sua casa. O tio. O tio, o irmão. Infelizmente, né? Agora, Vera Leide, existe pedofilia de mulher? Existe sim. E por incrível que pareça, Cláudia, está crescendo, né? Pensávamos que só o homem era pedófilo. Exatamente. Só o homem era um abusador. Porque existe uma diferença. As pessoas acham que pedofilia é a mesma coisa que abusador. Não. O pedófilo, né, já é comprovado pela medicina de que a pedofilia é uma doença psicológica. E que é preciso tratá-la com psiquiatra. Então, o pedófilo é uma doença. Existe o pedófilo que ele nunca abusou, nunca compartilhou nenhuma imagem de criança na internet, não. Ele simplesmente sente aquela atração, mas não se manifestou. Já o abusador, ele é aquele que comete o crime. Claro que existe o pedófilo abusador, e existe o abusador criminoso, que ele só comete o crime quando ele pratica o ato com a criança ou com o adolescente. Mas mesmo que ele não pratique o ato com a criança, mas ele tendo coisas na televisão, é crime. Ele tendo coisas no seu computador... Aí é crime. Ele é um pedófilo. Ele é um pedófilo. É o que eu digo, o pedófilo ele não tem uma característica, ele pode simplesmente nunca se manifestar, ficar só para ele. E tem aquele que se manifesta o quê? Compartilhando imagens, fotos. Esse sim, ele está cometendo crime. Também. Olha, é muito difícil até para nós conversarmos sobre pedofilia. Porque quem na família ainda não teve uma pessoa que foi vítima de pedofilia ou até, vamos dizer assim, da concupiscência de um adulto? Né? Quem? Dificilmente. Eu acredito, olha, pela minha experiência, e não é só na classe de baixa renda, acontece na média e na alta. As nossas crianças e adolescentes estão vulneráveis. Porque você coloca uma criança numa escola de alto padrão, mas aí tem aquele porteiro, tem aquele transportador da escola que pode ser um pedófilo. E os pais não sabem. Por isso a importância do diálogo.
né, dos pais para com seus filhos, saber o dia a dia, o que está acontecendo, como é que os tios tratam, pode ser até um professor também. Vera Leide, você quer ver uma coisa? Eu tenho antipatia por homens que colocam crianças no colo, e que não são, vamos dizer assim, filhos. Entendi. Não é? Eu tenho antipatia, porque eu tenho, não sei se eu tenho a maldade no meu corpo ou na minha cabeça, devido até à minha profissão, de já ter ouvido muita coisa. Eu acho desnecessário. Então, desculpe, telespectador, está abordando um tema tão sério a esta hora. Coloco as crianças no colo e começa a balançar. Começa a balançar. Aí é preocupante, né? Eu fico desesperada. Existem os sinais do pedófilo, né? Para se colocar no colo, não é necessário que coloque nessa posição. Isso. Né? Tem que ter todo cuidado. Até um pai, ele tem que ter cuidado. Tem. Geralmente, ele bota na pontinha, né? A criança fica sentadinha na perna, mas que não fique da forma... As genitálias Exatamente. se tocando. Eu também não concordo. Mesmo que seja um pai amoroso, mas ele tem que ter esse cuidado, até porque para ele não ser julgado. E não é interessante, né? Até porque a criança, ela é um ser, assim, de uma pureza fora do comum. Né? E não nasce com maldade. Não nasce com maldade. Não nasce. A criança, ela não tem malícia. Ela não sabe distinguir o carinho de um adulto, se é um carinho insinuoso, malicioso, de um toque carinhoso. Ela não sabe. Para ela chegar a se despertar, é preciso que comece a incomodar. Porque, na verdade, Vera Leide, ela quer agradar ao adulto. Exatamente. É isso aí, o maior medo que nós devemos ter é isso. É a criança, é um ser inofensivo, que ainda não está em formação. E o desejo dela é agradar ao adulto. Eu sou avó e quantas vezes eu peço um beijo aos meus netos, ele vai dar. Né? Então, porque ele quer me agradar. Dá um beijo na vovó, dá quantas vezes? Se pedir no rosto, aqui na testa, dá. Então, imagine, para ela, se um adulto chega carinhosamente, ela vai querer fazer. E, geralmente, o adulto, o pedófilo, ele sempre oferece algo, né? Sim. A conquista dele é dar algo para essa criança. É uma permuta. Exatamente, é uma troca. Eu te dou um pirulito, você me dá um beijo. Mas, para isso, ele primeiro conquista, para começar a exigir, né? Aí chega o ponto do machucar. Primeiro é o carinho, depois vem a forma mais dolorosa, né? Que a criança descobre que aquela pessoa não a ama, né? E à medida que a criança vai crescendo, a idade vai aumentando, ela vai criando o raciocínio, Exatamente. Vai vendo que aquilo ali não é normal. Não é normal. E se sente coagida a não falar. Porque, geralmente, quando o pedófilo abusador, né? O pedófilo abusador, ele geralmente começa assediando, carícias, mas quando começa a machucar, ele sabe que a criança pode denunciar. Aí é onde vem as ameaças. Se você falar para a mamãe ou para o papai, eu vou matá-lo, mato eles. Eu vou matar você. Ou o próprio pai, quando abusa da filha, a mamãe não vai gostar, ela vai pensar que é você. Então, ela começa a entrar em pânico, né? E eu, então, lhe machuco mais. E uma criancinha... Por isso que muitas mulheres, elas só vêm dizer quando chega na sua adolescência ou na fase adulta. Porque ela não suporta mais, né? E eu tenho casos de crianças que guardam e chegou a um ponto até de querer se suicidar, né? Porque foi abusada aos 9 aninhos e agora está numa fase de adolescência de 16 para 17 e ela começou a sentir o desejo de se cortar porque a dor veio à tona. Você que é psicóloga também. A culpa. Pronto, a culpa. A culpa. Exato. Não é a culpa. E aí foi o quê? Foi o tio. Ela foi passar uma tarde na casa do tio e aí ele começou a aliciar, acariciar nas partes íntimas. E ela... o ato não aconteceu porque ela correu, mas isso marcou. Então, eu digo sempre para as mães, cuidado, não deixe suas filhas ir para a casa de tios ou
tias, sem que tenha uma confiança. Ou a casa de vizinho. Antigamente não se precisava disso, não era, Cláudia? Eu discordo com você. Eu acho que não se sabia. Não se sabia, mas que existia. Existia. É verdade. Existia. Hoje, a mídia também ajuda, né? Muito, muito. Porque E acolhe. E acolhe. E também hoje em dia nas escolas está tendo muita palestra. Ontem eu dei na LBV sobre a questão do abuso. E eu contei uma história que eu uso muito, é uma bonequinha, até trazê-la, mas Felícia e o seu segredo. E aí a história de uma criança que ela era muito feliz, né? E morava num condomínio fechado. E a mãe só tinha ela e não trabalhava. E o que acontece? A mãe um dia precisou sair, e ela com quem deixar a Felícia? Então, tinha um vizinho que sempre frequentava, um senhor de idade, bem agradável. Aí ela disse, eu vou pedir para o vizinho ficar olhando, e é rápido, é 1 hora, então eu vou pedir a ele que fique. Ela fez pipoca para a Felícia e botou o filmezinho da Pepe e deixou a Felícia sentadinha. E chamou. Vou dar o nome dele de Zé, né? Certo. Seu Zé, dá para o senhor dar uma olhadinha na Felícia? Não precisa nem entrar, o senhor fica na janela, parará. Só que aí, quando ela saiu, o que foi que ele fez? Ele entrou, que ela não deveria ter deixado com ninguém, e aí sentou no sofá junto com ela. E aí começou a tirar a pipoca dela. E foi aumentando a rapidez. E olhou de repente assim para ela, já tinha uns 15 minutos, e disse, Felícia, você tem que tomar um banho. Ela fez, não, vovô, eu já tomei banho. Fez, não, mas você tem que tomar banho. E ela disse, não, eu vou dar banho em você. Fez, não, eu sei tomar banho sozinha. Disse, não, quem vai dar banho em você sou eu. Felícia era uma menina muito feliz, brincava muito, e ela se sentia orgulhosa, porque as crianças contavam segredinhos para ela. Qualquer coisinha, Felícia, aconteceu isso, eu ganhei um presente. Felícia, olha, aquele menininho é bonitinho. E a Felícia se sentia feliz. E, nesse dia, ele puxou Felícia vorozmente para o banheiro. Bem, aí a mãe achou cômodo, toda vez que saía, deixava a Felícia com quem? Com seu Zé. Com o vovô. Com o vovô Zé. Felícia começou a chegar na escola sem querer brincar. E os coleguinhas, Felícia, eu tenho uma coisa para te contar. Aí ela ouvia, e uma vez a coleguinha falou assim, uma coisa, ela disse... Quando a coleguinha saiu, ela falou assim, todo mundo me conta um segredo, mas eu não posso contar para ninguém. Eu vou dar um intervalo, porque esse assunto é seríssimo. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco com o Zé, que é o nome fictício, e com a Felícia. O assunto hoje é pedofilia. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Eu sou acordado domingo de manhã por um telefonema da minha filha. E ela me dizia, aconteceu um acidente com seu irmão. Botei uma roupa e desloquei da minha casa até o local do acidente. E me deparei com uma das cenas mais difíceis de se ver e mais triste que um ser humano pode passar. O automóvel do meu irmão, completamente destruído, ele ainda dentro do automóvel, já morto, provocado em um acidente de trânsito de uma forma violenta e irresponsável. Muitas vezes nós gostamos de usar o WhatsApp, Facebook, não passe em rua tal. E isso pode colaborar para que ocorra vários outros acidentes. A lei seca não veio para condenar ninguém. A lei seca veio
para salvar vidas. Por isso, muito cuidado, por favor, quando a gente tenta proteger quem está cometendo o crime. Porque pode ser seu filho, como foi meu irmão, que seja assassinado. Lei Seca. Quando a gente para você, mais vidas seguem em frente. Caro telespectador, caro internauta, o assunto é muito sério e é um assunto que você deve ouvir e ver, porque acontece, às vezes, Deus queira que não, na sua casa, acontece na casa do vizinho, acontece com uma pessoa sua. O assunto é pedofilia. E nós estávamos conversando com a assistente social Vera Leide sobre uma história que ela estava contando da Felícia e do seu José. E o seu segredo, né? É. Felícia e seu segredo. Felícia e seu segredo. Bem, aí nós paramos quando Felícia começou a chegar a mudar o comportamento, né? Então, Felícia começou a chegar na escola tristinha em vez de feliz. Geralmente ela chegava, ia para o pátio, brincava, e as coleguinhas iam, abraçavam e contavam o segredinho. E a coleguinha chegou, contou, e ela ouviu. E quando a coleguinha saiu, ela falou assim, todo mundo pode contar o seu segredo, mas eu não posso contar o meu segredo. Porque quando o fato aconteceu, que você já vai saber como foi que a professora descobriu, aí teve um dia que a professora, vou fazer uma atividade de desenho livre, e disse, turma, hoje vai ser desenho, eu quero que vocês desenhem o momento mais feliz da sua vida, ou o que você quiser desenhar. E aí ela deu uma folha de papel, lápis para cada um que já tinha, e aí Felícia, ela começou a desenhar. No primeiro desenho ela rasgou, aí pediu outro papel. A professora, muito doce, deu outro papel. Aí ela começou a desenhar e rasgou de novo. Aí pediu outro papel. Só que essa terceira vez, ela começou a desenhar, demorou um pouquinho, e ela pegou, amassou o papel e jogou no chão. E correu, chorando. A professora, muito sábia, olhou assim, apanhou o papel e olhou e se espantou. Aí pediu para a classe um momentinho. Chegou, encontrou Felícia num pátio, tinha um pátio, essas escolas têm pátio de areia, né? E aí Felícia estava com um pauzinho e já estava no segundo desenho. E ela ficou parada. Na imaginação de Felícia, e como ela desenhou um sofá, né? Um homem, um aspecto assim, aquele desenho de mal, uma menininha com alguma coisa na mão, que era pipoca. No outro, aparecia sandalinha espalhada, roupinha, e na outra uma porta, que era o quê? O banheiro. E aí a professora se agachou e disse, Felícia, o que é isso aqui? Você quer falar alguma coisa? Ela fez, não, é que minha colega, ela tem um segredo. Esse homem mau, ele está machucando ela, mas ela não pode contar para ninguém. E aí a professora disse, mas você pode contar para mim? E aí Felícia começou a chorar. E aí a professora pegou na mão dela e levantou e abraçou. Disse, Felícia, essa menina é você? E aí ela desatou no choro. Ela disse, mas ele vai me matar, minha mãe não vai mais me amar. Aí ela disse, por quê? Ele disse que se eu contar, minha mãe vai embora, vai me deixar sozinha. Ou então ele vai matar minha mãe. E ela disse, não, Felícia, você não vai. Sua mãe não vai lhe abandonar, seu pai lhe ama. Vamos que eu vou com você para casa. Aí a professora foi para a sala de aula, falou com a direção e levou Felícia para casa. Quando chegou em casa, deixou Felícia sentadinha e foi até conversar com os pais. E contou isso que eu estava lhe contando. Aí os pais, ela disse, não julgue Felícia, simplesmente abrace. Aí enquanto os pais abraçavam, ela ligou, não só para o Disque 100, porque o Disque 100 são 24 horas, às vezes para demorar, mas ligou para 181, que é um telefone da polícia, que é integrado. E não deu 30 minutos, a polícia chegou, né? E aí ele foi preso. Felícia hoje, ela tinha 7 anos na época, hoje ela tem 10.
voltou a ser uma menina feliz, mas ainda faz terapia. E foi um despertar para os pais, né? Então, a mãe de Felícia, assim, foi muito importante o papel da professora. E eu sempre digo para as crianças que conte o seu segredo para a professora, para a mamãe, conte para o seu coleguinha, né? E diga não para aquelas pessoas que não conhecem. Então, a história da Felícia, ela terminou mais ou menos feliz, né? Porque fica marcas. Fica. Tem aquela música que diz que é melhor um joelho ralado do que um coração partido. Mas o coração, ele pode, a ferida cicatrizar quando tem amor, que foi o que aconteceu com Felícia. É uma coisa muito, muito... É muito forte. Muito forte. E eu me emociono quando eu conto essa historinha. Você volta, você começa a imaginar o que uma criança não sofre na mão de um pedófilo abusador. E ameaçador. E ameaçador. Interessante, Cláudia. Agora, lhe cortando, Pois não. é o seguinte, e a maioria dos adultos abusadores são pessoas sisudas, Exatamente. porque sisudez não é seriedade. Exatamente. Pronto, Eu posso ser séria, viver rindo, viver brincando e ser séria. E pode ser uma pessoa ser sisuda, como a maioria dos retratos antigos, Exato. que os patriarcas eram Exatamente. sisudos e Exato. faziam o que queriam. E interessante, eu peguei um caso quando eu estava assumindo o conselho, porque eu tiro férias dos conselheiros tutelares, eu sou primeira suplente. E eu peguei um caso, eu não vou falar muito, porque senão pode ser que alguém identifique, mas o abusador, ele era acima de qualquer suspeita, era aquele genro, aquele tio, mas ele há 5 anos que abusava não só do enteado, como dos sobrinhos. Então, foi um impacto para todos, até para a comunidade. Por isso, a importância da comunidade também cuidar da sua criança. Ô, Viraleide, qual é o mais comum? É triste a gente fazer essa pergunta, né? O abusador masculino abusar de garotas ou de garotos? Eu acho que ambas as partes é terrível. Porque a gente acha que só a menina. Hoje em dia, o índice de meninos que estão sendo abusados por padrastos e por mulheres, Também. por incrível que pareça. Então, eu não sei definir para você, eu acho que é uma monstruosidade de ambas as partes, porque é criança e adolescente. E as pessoas tinham o hábito de dizer que quando a menina é adolescente, bonita, não, ela seduziu, ela não seduziu. Né? E é uma maneira também da família defender Exatamente. o pedófilo. Exato. Porque a família, às vezes, depende do pedófilo. Exato. E uma coisa interessante que é bom despertar para os pais é a questão da internet. Ela tem seus benefícios, mas ela também tem perigo. As crianças, muitas vezes, que hoje em dia têm acesso, 2, 3 anos, 3, e é viva voz, né? Às vezes ela diz uma palavra e pode acionar um vídeo de pornografia. Sim. E aí, onde hoje a internet, as crianças de 10 anos, elas já estão tendo acesso a cenas de sexo na internet. Né? Criança de 10 anos. Meninos de 15 anos também estão tendo acesso de 50%. E meninas, que geralmente mulher parece que é mais reservada, em média 30%. Então, hoje em dia a internet ela tem o seu benefício, mas ela também, se ela não for controlada pelos pais, você pode perder um filho. Agora, Viraleide, tem muitos pais que quando é o menino que está vendo os filmes pornográficos, não, ele tem que ver porque ele é um homem. Ele Exato. tem que aprender, ele tem que ver como é. E quando é a menina, não Exato, pode. não pode. Não pode. Aí, por isso, a importância do diálogo, que a criança aprenda a questão da sexualidade, do seu corpo, com o quê? Com os pais, com a mãe, né? De uma forma que ela entenda que o toque, existe vários tipos de toque, que só ela pode tocar em algumas partes do seu corpinho, quando ela está grandinha, né? De ensinar como é que ela deve se limpar, para que outras pessoas não venham a tocar, né? Então, tem uma historinha interessante de Dandara e Ariel, que a Dandara ama
Tem até um filmezinho, Andar Peladinha. E ela, Dandara Peladinha, do projeto Crescer Sem Violência. E aí, a mãe diz, Dandara, você não pode, olha, aqui em casa você pode andar peladinha. Ela tem 2 aninhos. Mas, alguém de fora, você não pode ficar peladinha na frente das pessoas que você não conhece. E aí ela pega a Dandara com todo o carinho e vai explicar para a Dandara quem é que pode tocar nela e quando pode tocar. Então, os pais têm que ter esse mesmo carinho que a mãe da Dandara tem. Tem 2 aninhos, então daquela forma bem lúdica, carinhosa, dizer que não pode outra pessoa tocar no seu corpo. E tem 2 perguntas que estão aqui. É um assunto tão assim que a gente polêmico tem 2... uma coisa assim. No meu ponto de vista, os grupos de gestantes já deveriam ter incluídos o assunto sobre pedofilia. Exatamente. Porque a mãe nasce... Quantos bebês... Não se apavorem não, meus telespectadores e caros internautas. Tem bebês abusados. Abusados. O índice é pequeno porque a estatística não mostra. Sim. Né? Mas se E até porque não tem condição. Não tem condição. De verbalizar. A criança só começa a falar, geralmente, a verbalizar 3 aninhos, 4 aninhos. E com dificuldade. Mas abaixo disso, ela tem dificuldade de se expressar, ela vai se expressar de outra forma. Não dorme, às vezes não quer comer, faz xixi quando vê o abusador, né? Ela tem síndrome de pânico do sono. Então, tem vários sintomas que a criança apresenta que muitas vezes... Claro que nem tudo você pode levar para esse lado, mas, na sua maioria, se é uma criança feliz e, de repente, ela vê alguém, ela paralisa, ela chora, ela não quer, ela faz xixi, né? Aí você tem que... Porque existe o abuso psicológico e o físico, né? Sim. Eu sempre tive interesse, e agora eu estou com uma expert no assunto, que é Vera Leide. Vera Leide, como que são formadas essas redes de pedófilos? Não sei se você sabe me informar, porque você lida diretamente com a criança. Veja bem, a rede de pedofilia, hoje em dia, existe a internet, né? Mas existem os aliciadores, que moram... como diz, o inimigo mora ao lado. Então, pode ter uma rede, um aliciador, que alicia aquelas crianças e passa para quem? Para o cabeça, né? Aí onde tira a fotografia e ele começa a alimentar. Mas você pode ter um pedófilo que nunca abusou, mas ele comete o crime porque ele começa a enviar para as redes aonde, no mundo todo, infelizmente, existe até sorteio, né? Para poder abusar as nossas crianças. E eu estava lendo que de 2012 a 2015, que eu não li o censo agora, 120 mil crianças abusadas no Brasil. E a cada 3 horas, agora pode estar sendo uma criança abusada. Sim. As nossas crianças estão sendo abusadas. Tem outra coisa que se tem sempre muita dúvida. Um garoto abusado, porque a gente já entrou em pederastia, em pedofilia, mas agora vamos englobar uma coisa só. Um garoto abusado, vamos dizer assim, ele tem uma sexualidade deturpada. Pronto. Não Exatamente. É? Deturpada. Ou seja, se o meu ídolo, se aquela pessoa faz assim, é porque é assim que é o certo. Exatamente. Então, a gente em pedofilia sempre sabe que aquilo é uma rede. Uma rede. Dificilmente um abusado não vai virar um abusador. Você me conteste. Certo. A não ser que ele tenha a oportunidade de confessar, não é o termo, de dizer para alguém que ele sabe que vai protegê-lo. Exatamente. Mas aí... no momento desse, é que eu me empolgo. Pode falar. No momento desse, ele se sente completamente desprotegido. Exato.
O protetor dele é aquele Exato, abusador. o abusador, ele se sente, é como se ele fosse invisível aos olhos da família. Sim. E nem sempre ele gosta daquela situação do abuso. Ele pode chegar num momento que se acostumou. Eu não tenho mais o que fazer, então eu vou aceitar. Existem casos que o E até a gostar. A gostar. Por Até quê? a gostar. Ele não sabe o que é. A sexualidade é algo que ela vai acontecendo de uma forma natural. Mas quando ela é antes do tempo, uma criança de 2, 3, 4 anos começa alguém despertar, ela sente prazer, sente pânico, não é verdade? Mas ela gosta. Então ela vai crescendo. Quantas crianças começam a ser abusadas com 4, 5 e termina sendo até mulher do próprio abusador? É como se ele fosse nutrindo aquela criança. Então, E essa nutrição pode até fazer com que ele se torne um homossexual. não, tem crianças, pode e até não. Às vezes, a menina às vezes rejeita a figura masculina e não quer mais. Então ela se relaciona. Com É a algo figura- meio polêmico que a gente falou outro Não, momento, a né? gente vai parar. Mas, exatamente. Porque Mas, existem várias vertentes exato. sobre E esse tem a assunto. criança que Cada ela- um de nós tem é a um rejeição. pensamento. Aquela pessoa, ela me dá medo. E você falou da questão do abusado se tornar um abusador. Quando a criança é abusada e ela tem um acompanhamento, com certeza ela vai sair com poucas sequelas. Mas pode acontecer de o trauma ser tão grande e a pessoa não ter tido um apoio, ela pode sim se tornar um abusador. Minha amiga Vera Leide, vamos fazer mais um intervalo até para a gente se refazer. Verdade. Porque é um assunto que muito conflitante. E deixa nós você- vamos entrar, não nos deixe, porque nós vamos entrar com a mulher pedófila. Exato. Voltamos, caro telespectador, caro internauta, com este assunto muito polêmico e muito difícil, que é a pedofilia. E é uma coisa que nós temos que toda hora falar sobre isso e contra isso. E ligar, quando tiver alguma suspeita, liga para o 181. 181 e o Disque 100. 181 e o Disque 100. E procurar também o Conselho Tutelar, que é a porta aberta, né? Isso é fundamental, porque o Conselho, ele é o órgão protetor, Sim. né? Então, se não, nesse momento, só é ligar, Marcel tem 10 conselhos tutelares, é coberto, né? Tem 50 conselheiros tutelares. Então, você, aonde tiver, no seu bairro, na sua região, pode procurar o conselho, que tem plantão de 24 horas, se não me engano. E aí... nós acabamos de colocar na tela, aqui, o Disque Denúncia, que é 181 e o Disque 100. E o Disque 100. Está na nossa tela aqui para bem. todos, ninguém dizer que não sabia. Exatamente, Não é? exatamente. E às vezes, sabe, Vera Leide, as pessoas têm receio de até fazer uma denúncia
com medo daquilo não ser real. Agora, eu, no meu ponto de vista, acho melhor a pessoa denunciar e deixar apurarem do que deixar a coisa correr frouxo. Exatamente. Agora, vamos ter um cuidado muito sério. Aí eu volto e tomo a sua palavra. O seguinte, tem pessoas que colocam, compartilham na internet, pessoas que fizeram isso, que fizeram aquilo outro. Coloca a foto da pessoa na internet. Eu acho isso perigosíssimo, porque a gente tem que tomar cuidado que, às vezes, é um inimigo ou uma inimiga. Uma pessoa, tipo uma namorada, que não gosta do que aconteceu, de ter terminado, ela vai e bota aquela foto. Mas hoje, com a criação dos crimes cibernéticos, isso já não está tão divulgado. E o detalhe, se você compartilha, você é culpado também. Exatamente. Até esses vídeos que tem homens abusando criança, uma orientação da Polícia Federal, a gente fez até um curso, que não deve compartilhar. Por quê? Porque você está contribuindo para que aumente a rede de pedofilia. Se já está, a polícia com certeza já está detectando e vai chegar ao pedófilo. Então, você pode ser também investigado, porque no seu telefone tem um vídeo na qual uma criança está sendo abusada. Então, eu não compartilho. Assim que eu vejo, eu nem abro, eu apago. O ideal é deletar. Deletar. Ou apagar. Porque é uma prova que você também está fazendo contra você. Exatamente. Aí manda para fulana, para beltrana, para cicrana e vai aquilo... E é o que o pedófilo quer, né? Ele quer que aquele vídeo seja compartilhado. Com certeza alguém já entregou para a polícia. Então nós não somos investigadores. Deixa para a polícia. É verdade. Né? Para a Polícia Federal, né? Eu vou voltar a esse assunto e a gente não vai se alongar. Certo. Existem várias correntes e, vamos dizer assim, sobre a homossexualidade. Nós não vamos dialogar sobre isso, porque cada um tem um assunto. Mas o meu ponto de vista, que uma das vertentes de formadora de homossexuais é a pedofilia. Por quê? Porque nós temos o ponto, eu como psicóloga, e fiz curso como sexóloga, mas eu já tenho tanto tempo isso, viu? Nós temos o ponto G. Tanto temos o ponto G nos dois extremos dos nossos órgãos sexuais. Então a pessoa vai aprendendo, vai tendo prazer naquele ponto G. Verdade. E se acostuma. É verdade. E aí fica com dificuldade até de fazer uma abordagem, vamos dizer, um homem, de fazer uma abordagem em uma mulher. E vamos dizer, uma mulher, ela depois que teve o prazer com aquele ponto G, ou não, ou em qualquer lugar erótico do seu corpo, ela tem mais prazer em atuar mulher para mulher do que uma mulher para um homem. Ela fica com medo do homem. Mas eu não quero entrar nesse assunto, porque é polêmico. É polêmico, entendeu? Eu sou partidária de que cada um faz o que quer e cada um é cada um. Agora, que existe esse alerta também, que eu me dou o direito como psicóloga de falar, existe. Agora, minha amiga, agora eu vou lhe botar numa saia justinha e curtinha. Mulher pedófila, mulher abusadora. Aí a gente vê, infelizmente, logo para as babás. Exatamente. Ó. Que desgraça de pensamento é essa, meu telespectador? Não. E a gente vai logo para as babás e para as empregadas, para as nossas funcionárias. Olha, você não está dizendo nada do que não acontece. Infelizmente, está aumentando o índice de mulheres abusadoras. E, pasme, até mães. É doloroso, né? Porque a mãe é para proteger. Não se
noticia muito, porque é como diz, ninguém quer acreditar ou quer denunciar. Mas, infelizmente, nós não é dizendo que, generalizando que todas as babás, empregadas, não, de hipótese nenhuma. Mas, pais, sejam cuidadosos em relação a quem você coloca na sua casa. Coloque uma câmerazinha. Exatamente, mas o que dói é Já saber... tem até câmera agora que é uma lâmpada só. Exatamente. Então, é ter esse cuidado de quem você coloca na sua casa. Procure saber as referências, né? Peça a ficha mesmo, certidões. Faça um levantamento. Tudo, faça um levantamento, porque você está entregando o seu bem maior a uma pessoa que você não conhece. Aí, Vera Leite, eu às vezes eu tenho até os meus pontos de vista, né? Vem da minha experiência, que foram 35 anos de consultório. Nossa. Então eu tenho um pouco de experiência. Quando eu via mães dando de mamar a meninos de 10, 12 anos, nossa, eu não me conformava. Você já pegou cliente assim? Já. Não. Na sala de espera, o menino vai lá, tira o peito da mãe, pumba, começa a mamar e a mãe, não, é tão bonzinho. Olha, são coisas. Realmente eu tô assim. Meu caro internauta, meu caro telespectador. Nossa. São coisas seríssimas. Porque a mãe... É porque não sei que horário vai passar esse programa, né? Mas depois daqui. Mas a mãe tem uma zona erótica nos seios. A mulher, não é? E isso, para mim, é ser pedófila também. 12 anos, uma criança, um adolescente já, né? Já vi com 12 anos. Já. Nossa. E outra coisa, é uma maneira de bem assim, agressiva. Vai lá, eu vi no consultório. Vai lá e tira. A criança, que não é criança, né? Já é um adolescente. Aí tirou o peito da mãe e ficou mamando. Aí eu disse assim, é muito bestamente, né? Aí eu falei... Gostou do bestamente, né? Aí eu falei assim, mas seu filho, com essa idade, ainda mama, você tem leite? Aí ela disse assim, muito pouco, porque estimula, né? Estimula. Muito pouco. Mas é tão bonzinho, Cláudia, ele mamar. Aí eu disse, Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Não me pergunte. Porque eu fiquei, sabe? E não era para mim. Eu sei. Ela não estava ali para se consultar, para terapia. Ela estava ali para outro profissional. Mas eu fiquei em estado de choque quando eu vi. E a maneira que a criança agarrou o peito, propriedade minha. Entendeu? 12 anos. Menina. Vamos e venhamos. É verdade. Dar o leite materno é uma coisa... É um ato de amor, é um né? ato de amor, é um ato É uma que... cumplicidade, né? e que dá saúde. Dá saúde à criança. Dá saúde. Mas também, com 11 anos, já está com saúde demais. O leite materno nem o leite não nem funciona mais, né? Nem dá para alimentar. Então, isso eu até anotei aqui para falar para o telespectador, porque é muito bom a criança mamar. Mas perguntar ao seu pediatra até que idade ele pode mamar. Né? Não é porque é bonzinho que... É verdade, é verdade. E vai deixando para lá. Só sei eu acho que até 2 aninhos é uma idade, né? Tem crianças que mamam até 2 anos e meio. Agora, acho que passou de 3, 5, começa... A própria mulher precisa respirar, né? Aí já passou do... Mas, enfim, cada um... Com essa, Vera Leide, vamos parar um pouquinho. Vamos. E voltamos daqui a pouco, porque os assuntos são sérios. E são assuntos alarmantes e exemplos que você pode, do seu dia a dia, ficar de olho. De olho. Até já. Você acredita que o meu filho hoje não anda porque ele foi picado por um mosquito que você não dá importância? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida.
Eu acho que as pessoas só têm noção da gravidade quando vivenciam a situação. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. O verde das florestas está em nossa bandeira. E ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace. Somos por todos. Caro telespectador, caro internauta, o assunto de hoje é um assunto gravíssimo. É um assunto que vocês têm que ver. Após sair o meu nome daqui, o nosso diretor Paulo Mendonça vai colocar o Disque Denúncia contra a pedofilia. É o 181 e o 100. Porque não sejam coniventes. Para poder ter um bom relacionamento, a maioria das pessoas, ou uma grande maioria, é conivente. Exato. Vera Leide, aí eu vou lhe botar noutra saia justa. Qual foi o caso que mais complicado, claro, se você puder falar e sem nominar, que você já pegou de pedofilia? De pedofilia, quando eu estava atuando como conselheira, foi de um pai, né, abusar da sua própria filha e permitir que o irmão também. Ah, os dois sabiam? E abusava. Então, assim, foi muito doloroso. E o que dói mais é saber que a criança que é abusada, ela que tem que sair. Né? Ela foi afastada, mas, infelizmente, os abusadores criam uma forma de não serem presos. Punidos. E só se descobriu depois que a criança passou a ser psicóloga, que sabe que é muito tempo, é que a criança consegue dizer tudo, né? Então, durou meses e meses, mas, graças a Deus, a criança está protegida, que foi a rede, né, que protegeu. Né? Aí a importância de você acionar o conselho, o do conselho encaminha para a delegacia da criança. Se não encontrar o conselho, pode ir diretamente na delegacia da criança e do adolescente. De lá eles encaminham para o IML, com todo acompanhamento psicológico. Diga-se de passagem, tem uma equipe do IML hoje de psicólogo que faz um acompanhamento maravilhoso, né? Que até a criança sai com um brinquedo. Ô, Vera Leide, voltando às mães pedófilas. As mães. Né? Eu sou uma pessoa muito, sabe, com certas coisas. Eu acho que até origina do fruto do meu trabalho, de 35 anos em fundação do menor, no INAMPS, que antigamente... Eu sou um animal em extensão, viu? Que antigamente era INPS, primeiro era IAPI, depois foi INPS, depois foi IAPAS, INAMPS, e hoje SUS, e hoje já não sou mais do SUS. Então, eu não digo nada porque eu sou um animal em extinção. Podem me pegar. E tudo concursada. Por isso que eu hoje digo assim, eu posso falar o que eu quero, porque eu não tenho receio de ninguém. Né? Você quer ver uma coisa? Que eu tinha uma colega que eu briguei com ela, porque ela, quando ia trocar a fralda da filhinha, era a filha. Aí queria pegar a fralda, aí a menininha ia botar talquinho. Aí ela ficava tão bonitinho, tão bonitinho, tão bonitinho, tão bonitinho. Aí eu virei para ela e disse, mulher, você está excitando a criança. Você é muito maldosa, Cláudia. Eu digo, eu sou maldosa, mas continuo dizendo que você está excitando a criança. A criança, ela tem que se autodescobrir no momento certo. Exato.
Também concordo. Essas coisas são até chocantes. Ele está cheirando. Eu sei que você está chocada com a minha maneira mas de você ser. é uma profissional que você vivenciou, acho que muito mais que eu. Mas tenham cuidado. Porque não, o pedófilo não é só aquele que agarra na rua, pega, bota dentro do carro, não. O pedófilo, onde está, Vera Leide? Muitas vezes em casa. A maioria. A maioria, 30% em casa, né? Maioria, 30%. É. Porque antigamente se falava que tinha as brincadeirinhas entre os meninos, exato. entre as brincadeirinhas entre as meninas, mas era entre os meninos e entre as meninas. Não entravam adultos. Um adulto, exatamente. Era um tipo de uma descoberta. Exato, exato. Né? Hoje, não. É o adulto que desperta a criança a descobrir precocemente a sexualidade dela. Isso é doloroso, né? Roubar a infância da criança. A infância roubada. A infância roubada. Aí eu pergunto, o que merece uma mãe que sabe que o irmão dela está fazendo um ato pedófilo, digamos assim, né? Fica bonito. Um ato pedófilo com a sua filha e finge que não vê para não ter confusão dentro de casa. O que é que você acha que essa mãe merece? Olha, ela merece o que um abusador merece, cadeia, sinceramente. Porque se ela permite, ela finge que não vê, ela está sendo condizente. Exatamente. Ela está sendo condizente. E muitas vezes a própria criança percebe que a mãe sabe, mas é como eu disse, ela está sozinha. Desprotegida. Não foi o caso de Felícia, né, que teve uma professora que teve um olhar, que a professora poderia não abrir o papel. Sim, no papel tinha um homem também, quando ela é a criancinha deitada e um homem de uma forma gigante. Quer dizer, se ela não tivesse aberto... E o homem devia ser, porque você é muito ética, o homem devia estar pelado. Pelado não, ela desenhou com os órgãos, né? Exatamente. Mas a professora poderia não ter aberto aquele papel e ter punido Felícia e ter colocado ela num cantinho ou chamado a mãe. Mas a curiosidade dela, porque Felícia era uma menina feliz, ela abriu o papel. Se ela não tivesse aberto aquele papel, ela não iria correr atrás de Felícia. Ela ia ficar onde ela estava. Se ela fosse apenas uma pessoa que está exercendo uma função. Cumprindo o seu papel. Né? Mas ela estava ali muito além de ser uma simples professora. Vocês me desculpem, quando eu digo simples professoras, vocês entendem o que é que eu estou falando. Agora eu vou dizer que papel importante tem uma professora em um colégio, principalmente um colégio do governo. Exato. E é fundamental ter uma psicóloga, ter um assistente social, ter pedagogas, porque é um auxiliar do professor, né? O professor está ali numa sala, é estressante, mas se ele tem esse olhar crítico, humanizado, ele vai perceber que aquele aluno está diferente. Então, ele vai encaminhar para quem? Para a psicóloga da escola. Se a psicóloga não tiver, encaminha para a assistente social encaminha para a psicóloga. Então, a rede dentro da escola precisa funcionar. Precisa ter esse apoio. A equipe multidisciplinar é fundamental na escola. E até para a professora se sentir acolhida. Exatamente. Protegida ao descobrir certas coisas. E o que se precisa também é que a rede precisa investir mais na capacitação de professores. Então, eu ia falar nisso, porque não adianta eu pegar, entendeu? Nomear 3 psicólogas, 2 assistentes sociais, acabaram de se formar, não foram terapeutizadas, não sabem o que fazer. Chegam ali e ficam querendo trabalhar aquilo como se fosse no seu individual. A equipe toda, a rede toda tem que ser. Eu me lembro que eu fui para uma escola na campanha do FETPAT e a gente fez uma campanha sobre a exploração do trabalho, de combate ao trabalho infantil, mas também a questão do abuso sexual, que é uma forma mais violenta, dolorosa do trabalho infantil, que a criança é explorada. E uma professora, quando eu terminei de contar, ela fez, eu vivi isso que você está dizendo. Me chamou à parte. Eu vivi isso que você está dizendo. E o que fez? E ela tinha o quê? Tinha quase 50 anos. Quer dizer,
uma história dessa que eu contei para os alunos. Ela viveu como protagonista. Exato, eu contando para os alunos, né? Sim. E quando eu terminei, ela disse... Aí eu me aproximei, e aí, tudo bem, o que você acha? Ela fez, eu vivi isso que você está dizendo. Meus olhos se encheram de lágrimas, porque quantas mulheres adultas não guarda dentro e não fez uma terapia? Eu conheço uma que dorme até hoje, da minha idade, de sutiã. Oh, meu Deus. Até hoje. Não se tratou e dorme de sutiã até hoje. E é casada. Deixa pra lá. Agora, eu queria falar da menina dos seus olhos no momento. E eu diria até do meu projeto Ampaurando Vidas. Ampaurando Vidas. Fala, Veraleide, no Ampaurando Vidas. Cláudia, eu quero agradecer a sua parceria, né? Porque você hoje é amiga do Ampaurando Vidas. O Ampaurando Vidas nasceu de um sonho, né? Na qual esse sonho, ele foi realizado através da Associação do Ministério Público, né? Dos promotores de justiça, Dr. Flávio Gomes, que abraçou essa causa. Adoro Flávio Gomes. Palmas para você, Ele abraçou Flávio essa Gomes. causa. E outros promotores de justiça também, né? Diga-se também o nosso procurador-geral, doutor Alfredo, que abraçou. O Alfredo não tem palavras para ele. Nós temos promotores que também adotaram, como o doutor Alexandre Biller, doutor Rogério Paranhos, doutor Birajara. Então, doutora Marília. Sim. São mais... Eu quero até pedir desculpa por não ter ido no dia que a doutora Marília foi... Homenageada, né? Foi homenageada. Mas aí são tantos promotores que esses que eu falei representam. E doutor Flávio e doutor Alfredo representam todos, né? E eles abriram as portas da sua associação para atender as crianças da Vila Imaté. Crianças em situação de vulnerabilidade e que hoje tem uma perspectiva de que ali eles estão sendo incluídos e acolhidos como cidadãos e como sujeitos de direitos. Veraleide, eu vou convidar as pessoas a visitarem o projeto Ampaurando às segundas-feiras e às quartas-feiras. Das 14 às 17. Das 14 às 17, lá na Ampau. Ampau, Associação do Ministério Público de Alagoas. Em Jacarecica. Por isso o nome Ampaurando. Meu caro telespectador, meu caro internauta, eu sei que hoje o programa foi assim, bateu muito fundo em você. Porque muitas vezes você sabe, cala e consente. Mas quem cala, sabe e consente é cúmplice. E não merece as bênçãos daquele de lá de cima e merece as bênçãos daqui de baixo. Desculpe a minha espontaneidade. Muito obrigada pela sua presença, Veraleide. Foi uma honra estar aqui. E pai, dialogue mais com seu filho. Ampare. Até o próximo programa. Muito obrigada pela audiência.